Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira reunidos. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos, estudando as mensagens espíritas, as mensagens do Evangelho de Jesus. Gostaria de iniciar, como sempre o fizemos, agradecendo essa oportunidade aos nossos irmãos com paciência, com bastante paciência que nos ouvem, aos dirigentes da nossa seara espírita, a Jesus, aos amigos espirituais, por essa grande oportunidade para todos nós, tenho certeza. E hoje nós vamos começar o nosso estudo de uma forma diferente. Nós que sempre iniciamos o nosso estudo rememorando diversas passagens contidas nos evangelhos de Jesus, diversas passagens, diversas crônicas, diversas obras espíritas. Nós que sempre iniciamos falando daquele que é a luz do mundo, hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Eu vou começar contando uma história. Eu lembro, embora fosse ainda bastante jovem, eu lembro que em meados dos anos 90 ocorreu um evento de proporções históricas. Na época, o Papa era o João Paulo II e ele já se encontrava bastante debilitado. Não sei se todos nós nos lembramos, mas ele havia desenvolvido Parkinson. Ele estava tendo algumas dificuldades. As aparições públicas dele eram muito raras. Mas nesse mesmo momento em que o Vaticano atravessava esse momento delicado, houve aconteceu algo estranho que não havia acontecido antes. Pediram para ele, veio de Tel Aviv, veio da capital de Israel, uma mensagem para o Vaticano solicitando uma consulta pública com o Papa. E essa pessoa que queria fazer a consulta pública com o Papa não era ninguém menos que Israel Meir Lau. Israel Meir Lau, ele era o rabino-chefe, ele era o líder religioso mais importante de Israel, o líder religioso mais importante entre os judeus naquela ocasião. Israel Meir Lau, hoje com seus 84 anos, ele havia pedido essa consulta pública porque ele tinha necessidade. Ele tinha necessidade de conversar com o Papa João Paulo II e queria que isso fosse televisionado. Houve uma pressão política muito grande. Os Estados Unidos, na ocasião, aliado de Israel, e diversos personagens políticos do mundo fizeram uma pressão muito grande e o Vaticano acabou cedendo essa consulta, essa entrevista pública, só eles só impuseram uma questão. A televisão que gravaria essa entrevista entre o rabino-chefe Israel Meir Lau e o Papa João Paulo II era a televisão do Vaticano. Porque assim, se houvesse qualquer desconforto, eles simplesmente desligariam as câmeras. Era natural que fosse assim para preservar a imagem do próprio Papa. E por incrível que pareça, essa consulta aconteceu. Essa entrevista aconteceu. Então, ela foi televisionada. Trechos dessa entrevista estão disponibilizados no YouTube para aqueles que tiverem curiosidade. Mas diz então que o rabino-chefe Israel Meir Lau, ele teria começado dizendo assim, Vossa Excelência, eu vim aqui hoje apenas para lhe contar uma história. Ele já começou de uma forma um tanto quanto desconfortável para o Papa, porque o pronome de tratamento usado para o Papa não é Vossa Excelência, é Vossa Santidade. E todos o tratam como Vossa Santidade. Começou com esse clima meio estranho, então o rabino teria dito, eu vim aqui hoje apenas para lhe contar uma história. E ele começou a narrar uma história que teria acontecido no ano de 1937. Era o nascimento de uma criança judia, uma criança de uma família judia que morava no interior da Polônia. Numa dessas cidadezinhas do interior da Polônia, essa criança era conhecida como Lulek. Lulek era uma criança muito alegre, muito feliz, muito amada pelos seus pais. Até que 2 anos mais tarde começa a pairar no ar um pouco do terror nazista. Já existia a ameaça nazista para o mundo, para a Europa.
E aquela família se viu numa situação muito delicada, porque conforme os nazistas invadiram a Polônia, em nível de curiosidade, quando os nazistas invadiram a Polônia, diversos poloneses se surpreenderam porque eles tinham um exército, mas um exército cujos soldados ainda usavam espada e montavam cavalos, e de repente os nazistas invadem a Polônia. Eles invadem com tanques de aço, com tanques de guerra, eles invadem, sitiam a Polônia, e logo em seguida já se iniciava a perseguição aos judeus. Diversos judeus eram desapropriados de seus bens, eram assassinados nas ruas, nas praças. Diversos judeus, eles eram torturados. Muitos conseguiram fugir, mas a verdade é que boa parte deles sofreu muitos horrores da Segunda Guerra Mundial, exatamente porque culpavam os judeus por todas as desgraças, culpavam o judeu por tudo que existia de errado e acreditavam que se eliminassem os judeus, o mundo seria melhor, a Europa seria melhor. Então começou os horrores de perseguição, aquilo que a história iria registrar como sendo o Holocausto. Essa família lá no interior da Polônia, que tinha essa criança de apenas 2 anos, tratada carinhosamente como Lulek, se viu na iminência de ter que fugir dos horrores da guerra. Fugir exatamente porque já começavam a armar a ideia de formarem guetos e mais tarde campos de concentração, onde esses personagens todos, judeus, não apenas judeus, mas comunistas e ciganos, todos eles foram perseguidos pelos horrores do nazismo, foram assassinados, colocados em campos de concentração, enfim. Eles resolveram que iria fugir, entretanto, eles não conseguiriam fugir carregando uma criança tão nova. Lulek tinha apenas 2 anos de idade. Eles não teriam condições de fugir e alimentá-lo, e aquecê-lo e protegê-lo. Só que essa família de judeus, eles eram muito amigas do pároco, do padre da cidade. Era um padre na cidadezinha do interior. E eles então buscaram o padre, que embora fosse padre, eles se conheciam, se respeitavam, talvez existisse até uma amizade entre eles, dado ao que iria acontecer. Eles pediram ao padre o seguinte: eles, de uma família judaica, pediram ao padre que o padre cuidasse da criança, do Lulek, de apenas 2 anos, até que todos os horrores cessassem. Eles tinham certeza de que retornariam em breve, mas não tinham condições de fugir carregando aquela criança tão jovem. E era uma família numerosa, seria injusto que todos permanecessem ali exatamente por causa da criança. Eram muitos irmãos, todos crianças. Então o padre se vê numa situação muito delicada, porque existia naquela ocasião uma ordem do Vaticano para que a igreja não se intrometesse, em princípio, em questões de guerra. Só que o padre, comovido com a situação e percebendo exatamente que a vida de todos ali estavam ameaçadas, ele resolve então cuidar do pequeno Lulek. Aquela família, a família do Lulek, então tenta fugir da Polônia. Infelizmente, eles não conseguem e são todos assassinados, ficando apenas o pequeno Lulek. Os anos foram passando, surgiram os guetos, os campos de concentração e todas aquelas histórias terríveis que nós conhecemos em nome da eugenia, em nome do branqueamento da população, em nome de uma raça superior, a suposta raça superior, a chamada raça ariana. Quanto se matou por causa dessas questões, ideias fascistas de destruir, de matar inimigos ou pessoas que pensam de forma diferente? Acontece que esse horror todo que chegou a dizimar 6 milhões de judeus, ele acabou naturalmente. Ele acabou graças a Deus. E quando a vida foi voltando à normalidade, o padre agora tinha uma situação muito delicada. Ele tinha uma criança com 8 anos, 7 para 8 anos, sob sua guarda, que ele a tratava como filho, que ele havia educado, que ele acompanhava exatamente nas missas, no socorro que ele dedicou a outras pessoas dentro dos horrores da guerra. Agora, esse padre no interior, ele estava numa situação muito delicada. Ele estava numa situação de que ele não sabia o que fazer com essa criança. Ele começou a escrever diversas cartas para diversas comunidades judaicas ao redor do mundo, porque ele precisava entregar essa criança de volta à família. Ele não iria batizá-la, porque ele reconhecia que aquela criança não era católica. E ele,
que era uma pessoa muito ética, ele sabia que ele não podia fazer isso porque aquela criança era uma criança judia e aquela criança certamente teria uma família fora da Polônia. Depois de algum tempo, ele conseguiu descobrir que lá onde seria mais tarde Israel, o Estado de Israel ainda não era fundado, existiam parentes vivos dessa criança. Então ele pessoalmente entregou a criança, o pequeno Lulek, sobrevivendo assim à guerra. E de repente o rabino Israel Meir Lau contava essa história para o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, então, com muita dificuldade, com a voz baixinha, cabeça caída, como ele já se encontrava na década de 90, com as mãos trêmulas por causa do Parkinson, ele pergunta assim: mas você tem notícias dessa criança? O que o rabino-chefe de Israel teria respondido: sou eu. Eu sou o pequeno Lulek que sobreviveu aos horrores da guerra, graças a esse padre corajoso no interior da Polônia, cujo nome era Karol Wojtyła. Era ele o Papa. O Papa, antes de ser Papa, como nós conhecemos, ele foi um padre numa cidadezinha do interior da Polônia, que muito corajosamente desafiou o sistema, não temeu a morte e resgatou essa criança dos horrores do Holocausto, do nazismo. Essa é apenas uma das histórias, porque quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu tive curiosidade de descobrir que o Papa João Paulo II, ele arriscou sua vida inúmeras vezes para socorrer pessoas na guerra, embora fosse ordem da Igreja, ordem do Vaticano, que os líderes religiosos, que os padres não se intrometessem em princípio em questões de guerra, mas ele verdadeiramente desafiava em nome de uma humanidade. Nós temos diversas histórias encontradas, disponibilizadas todas na internet, histórias em que ele salvou pessoas no gelo, em que ele cedeu seu próprio alimento para aqueles esfaimados judeus fugindo do holocausto que ele encontrava nas estradas, nos caminhos. Foi verdadeiramente um personagem extremamente ético, extremamente corajoso. Então, ali nós tínhamos um encontro muito especial. Aquele que seria o rabino-chefe de Israel, chamado de Israel Meir Lau, conhecido como Lulek na sua infância, e a figura do Karol Wojtyła, que seria conhecido mais tarde como Papa João Paulo II. Qual a probabilidade de dois líderes religiosos terem se encontrado dessa forma em suas histórias? Nós sabemos que a reencarnação, dentro da reencarnação não existe acaso. Todos nós reencarnamos exatamente onde nós deveríamos. E o encontro desses dois personagens tão especial e quase inimaginável, porque nós estamos falando do líder de uma das maiores religiões cristãs do mundo, um dos líderes religiosos mais importantes do Ocidente. Nós estamos falando do Papa João Paulo II, e nós estamos falando exatamente de um líder mais importante dentro do judaísmo, aquele que é o rabino-chefe, inclusive até nos dias de hoje, aquele personagem diretamente relacionado às economias mais importantes do planeta. Qual a probabilidade disso tudo ter acontecido ao acaso? Desses dois personagens se encontrarem numa situação tão delicada, terem se encontrado e, mais importante, guardado esses sentimentos de gratidão e dever cumprido, naturalmente. Não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Todos nós estamos onde nós deveríamos estar, mas o mais importante nessa história foi a coragem. A coragem daquele padre, daquele jovem padre no interior da Polônia, Karol Wojtyła apenas naquela ocasião, anônimo, que não temeu a morte, que não temeu a perseguição, mas dedicou-se verdadeiramente por proteger e cuidar de uma criança na ocasião de apenas 2 anos, entregando-a com saúde aos 8 anos de idade, procurando seus parentes e recusando-se por uma questão de ética a convertê-la àquela criança, porque a comunidade católica exigia que crianças fossem batizadas, mas ele se recusou, exatamente por saber que aquela criança era uma criança judia. Em respeito à sua ancestralidade, ele então se recusa a cumprir o seu dever, a sua tarefa, enquanto sacerdote católico. É essa coragem é a coragem que anima aqueles que conseguem trazer Jesus para dentro do coração. Essas pessoas são capazes verdadeiramente de renunciar suas vidas, seu conforto, em prol de um bem maior, e nós encontramos esses personagens em todas as religiões. Nós encontramos personagens que verdadeiramente ressignificaram a humanidade,
personagens que foram capazes de trazer a fraternidade em diversas culturas, em diversas religiões, em diversas partes do mundo. Mais recentemente nós tivemos Gandhi, o Mahatma, que iniciando sua atividade missionária na África do Sul, ele vai para a Índia e proclama exatamente a luta através da paz. Existe em sua biografia, mostra que o Gandhi, antes de se tornar o Mahatma, foi uma pessoa comum como nós, envolvida em política. Era uma pessoa casada, era uma pessoa que tinha vícios, mas que no momento em que ele resolve seguir aquelas pegadas, trocando exatamente de roupa por aqueles panos que ele usava, numa vida minimalista, onde ele exemplificava tudo aquilo que ele pregava, dedicando todas as horas da sua vida em nome da paz e da fraternidade, conseguindo a independência da Índia dessa forma tão inusitada. Nós tivemos a figura de Madre Teresa de Calcutá, que foi também para a Índia cuidar dos pobres, dos leprosos, e dedicou todas as horas de sua vida. Nós temos aqui em Salvador, na Bahia, a figura de Irmã Dulce, que fez algo semelhante, cuidando de enfermos de diversas ordens, nas ruas, no Cais do Porto, onde as pessoas mais precisavam, a figura de Divaldo Pereira Franco, ainda vivo, cuidando de milhares de crianças da orfandade. A figura de Francisco Cândido Xavier, que publicou mais de 400 obras, em que ele cedeu a autoria e sustentou diversas instituições, tendo atendido milhares de pessoas em todo o Brasil, socorrendo exatamente pessoas à fome, ao desamparo, as pessoas que sofriam a orfandade. Ele socorreu milhares de pessoas, não ele diretamente, mas ao doar os recursos que ele angariava com a venda dos livros da sua psicografia, da sua lavra mediúnica, ele sustentou e sustenta até hoje diversas instituições, todas voltadas para o bem e para a caridade. Sem contar os personagens anônimos. Na doutrina espírita nós temos centenas de pessoas que lá nas suas cidadezinhas, nos seus bairros, auxiliam, socorrem, semeiam esperança. E é sobre isso o nosso estudo hoje. As nossas instituições são como se fossem pontos de luz. As nossas instituições, quando eu me refiro, estou falando dos centros espíritas, mas poderia estar falando de diversas igrejas cujos sacerdotes são verdadeiramente comprometidos com o bem, diversas sinagogas, diversos templos, mas estou nesse momento falando das instituições espíritas que são nossas. São como os pontos de luz que atendem os necessitados de toda a ordem, nós, por exemplo, que ainda somos esfaimados de tudo aquilo que necessitamos para vencermos-nos, que nos cicatriza, que auxilia na cicatrização das nossas feridas, que nos alimenta, que nos dessedenta, que nos conforta. Desse e do outro lado da vida, porque como nós sabemos através da literatura espírita, as instituições espíritas também atendem aos desencarnados, às pessoas que se acidentam, aos desesperados de toda a ordem. Não apenas alimentam o corpo, mas alimentam nossas almas. São verdadeiramente pontos luminosos, como nos ensinam os Espíritos, e recentemente diversas obras têm tratado melhor desse assunto, mostrando a importância das instituições espíritas para as nossas cidades. Não apenas para as pessoas, mas toda uma cidade é beneficiada indiretamente pela quantidade de luz que irradia daqueles que verdadeiramente se candidatam a servir a Jesus com sinceridade, com renúncia. A instituição espírita é verdadeiramente como um farol que guia os navegantes que somos nós, nas noites tempestuosas do mar bravio, sempre no sentido do porto seguro, evitando que as embarcações rumem a pique, evitando que as embarcações encalhem, batam contra os rochedos. Mesmo com o assalto das ondas, dos ventos, das tempestades, o farol está lá aceso, guiando exatamente todos nós, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de dificuldade. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender a olhar para as nossas searas espíritas com outros olhos, porque não é apenas uma estrutura física, e nós sabemos, inclusive, que a estrutura física é o menos importante. Não é a estrutura física, mas o que é feito lá dentro, quem está lá dentro. E temos certeza que Jesus se encontra lá, porque Ele se encontra dentro de nós. Estamos todos mergulhados em Jesus. É necessário nós trazermos Jesus para dentro de nós. Jesus está na nossa seara espírita. Os amigos espirituais estão lá conosco e nos convidam ao trabalho. É hora de nós reunirmos-nos novamente.
É hora de nós reiniciarmos nossas tarefas. Meus irmãos, que a paz do divino guia da humanidade permaneça entre nós. Encorajemo-nos, porque somos todos convocados ao trabalho. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.